Crime e Castigo Fyodor Dostoiévski, audiolivro completo e mais rápido. Sexta. Ao longo de toda aquela noite, até às 10 horas, ele passava de taberna em taberna e de cloaca em cloaca. Numa dessas, encontrou Kátia, que cantava outra música de lacaio sobre alguém que era vilão e tirano. Começou a beijar Kátia. Svidrigailov comprava bebidas para Kátia, para o tocador de realejo, para os cantadores, lacaios e 2 escrivães desconhecidos. Envolverá-se com esses 2 escrivães só porque ambos tinham o nariz torto, um tinha o nariz entortado para a direita, e o outro, para a esquerda. Isso surpreenderá Svidrigailov. Os companheiros levarão-no, afinal, para um jardim público onde ele pagou a entrada para todos. Nesse jardim havia apenas um fininho pinheiro de 3 anos e 3 moitinhas. Além disso, havia lá um vactal. No fundo, uma bodega em que se podia, aliás, tomar chá, e que dispunha de algumas mesinhas verdes e cadeiras. Um coral ruizinho de cantadores e um bêbado alemão de Munique. Tal e qual um palhaço com nariz vermelho mas, por alguma razão, triste ao extremo. Divertiam o público. Os escrivães discutiram com outros servidorizinhos ali presentes e aprontaram uma brigueira foice. Eleito por eles como árbitro, Svidrigailov tentou reconciliá-los por 1/4 de hora, mas eles vociferavam tanto que não havia a mínima possibilidade de entender qualquer coisa. O fato mais certo era que um deles furtara algo e mesmo o vendera, de imediato, a um judeu que estava por perto, mas não quisera dividir o lucro com seu colega. Esclareceu-se, finalmente, que o objeto vendido era uma colher de chá pertencente ao vactal. A criadagem deu pela ausência dela, e o acidente foi tomando proporções ameaçadoras. Svidrigailov pagou a colher, levantou-se e saiu do jardim. Eram quase 10 horas. Ele próprio não tinha bebido, nesse tempo todo, sequer uma gota de vinho, pedirá apenas chá naquele vactal, tão só por respeito às conveniências. A noite estava, entretanto, abafadiça e lúgubre. Por volta das 10 horas, os nimbos vieram, medonhos, de todos os lados, estourou o trovão e a chuva jorrou como uma cachoeira. A chuva não caía gota a gota mas açoitava a terra com jatos de água. Os raios fulgiam a cada instante podendo-se contar até 5 durante cada relâmpago. Todo molhado Svidrigailov chegou a casa, trancou as portas, abriu a sua gaveta, tirou todo o dinheiro e rasgou 2 ou 3 papéis. Ao colocar o dinheiro no bolso, queria mudar de roupa, mas, olhando pela janela e ouvindo as trovoadas e o ruído da chuva, fez um gesto indiferente, pegou o chapéu e saiu sem fechar o apartamento. Foi procurar Sônia. Ela estava em casa, mas não sozinha, 4 pequenos filhos de Capernaum rodeavam-na. Sofia Semyonovna servia chá para eles. Recebeu Svidrigailov calada e respeitosa, olhou com espanto para seu traje encharcado, porém não disse uma palavra. Quanto às crianças, elas se esgueiraram logo, todas apavoradas. Svidrigailov se sentou à mesa, pedindo que Sônia se sentasse ao seu lado. Tímida, ela se preparou para escutá-lo. Eu, Sofia Semyonovna, talvez vá embora para a América. Disse Svidrigailov. Como nos vemos, provavelmente, pela última vez, tenho de tomar certas providências. Pois bem, a senhorita viu hoje aquela dama. Eu sei o que ela lhe disse, não precisa contar. Sônia estremeceu e ficou corada. A índole daquela gente é conhecida. No que respeita às suas irmãzinhas e ao seu irmãozinho, eles estão realmente em boas mãos, e o dinheiro que lhes cabe foi entregue por mim mesmo, com recibos, a quem de direito, às pessoas seguras. Fique, aliás, com esses recibos, digamos, por via das dúvidas. Ei-los aqui, tome. Bem, acabei com isso. Eis aqui 3 obrigações de 5%, 3.000 no total. Tome-as para si mesma, só para o seu uso pessoal, é que isso fique entre nós 2, sem que ninguém saiba, qualquer coisa que lhe disserem. A senhorita vai precisar delas, porquanto viver desse modo, Sofia Semyonovna, é ruim, ademais, não lhe será mais necessário continuar como dantes. O senhor fez tanto por mim e pelos órfãos e pela finada. Respondeu Sônia às pressas. Que, se tão pouco lhe agradeci até hoje, não o fique achando que... chega, chega. E esse dinheiro, Arkady Ivanovitch, agradeço-lhe muito, mas não o preciso agora dele. Sempre conseguirei sustentar a mim mesma, não tome isso por uma ingratidão, sendo o senhor tão benfazejo, dê esse dinheiro. É para a senhorita, Sofia Semyonovna, e sem muita conversa, por gentileza, já que não tenho tempo. Vai precisar de dinheiro. É que Rodion Romanovich só tem 2 caminhos, um tiro na testa ou a Vladimirka. Sônia olhou para ele com pavor e ficou tremendo. Não se preocupe, foi ele mesmo quem me contou, mas não sou tagarela, não o direi a ninguém. A senhorita fez bem em mandar que ele confessasse. Isso lhe seria bem mais proveitoso. Se ele seguir a Vladimirka, a senhorita irá atrás dele. Irá mesmo, irá. Se for assim, então vai precisar de dinheiro. Para ajudá-lo, entende, dou este dinheiro à senhorita como se o desse a ele.
Além do mais, a senhorita prometeu a Amália Ivanovna que pagaria a dívida. Eu tinha ouvido. Por que será que assume, tão levianamente, esses contratos e obrigações, Sofia Semyonovna? Foi Katerina Ivanovna quem ficou devendo àquela alemã, mas não a senhorita, então pouco lhe importa a dívida. A gente não o vive dessa maneira. Pois bem, se alguém perguntar, um dia. Digamos amanhã ou depois de amanhã. Por mim ou a meu respeito, e vão fazer-lhe perguntas, eu sei, não mencione que vim à sua casa, não mostre o dinheiro em caso algum, nem diga a ninguém que o recebeu. Bom, até a vista. Alice levantou da cadeira. Minhas lembranças a Rodion Romanich. A propósito, até que chegue a hora, guarde o dinheiro, por exemplo, na casa do Sr. Razumikin. Conhece o Sr. Razumikin? Por certo, conhece. É um rapaz assim. Leve, pois, o dinheiro à casa dele, amanhã ou, quando chegar a hora. Até lá, guarde-o direitinho. Sônia também pulou da cadeira e mirou-o com susto. Queria muito dizer alguma coisa, fazer alguma pergunta, mas não ousava, nesses primeiros minutos, nem sabia por onde começar. Como o senhor vai sair agora, com esse aguaceiro todo? Quem vai às Américas agorinha não teme nenhuma chuvinha, adeus, minha querida Sofia Semyonovna. Viva e viva muito, os outros precisarão de você. A propósito, diga ao Sr. Razumikin que eu lhe mandei lembranças. Diga assim mesmo, Arkady Ivanovich Svidrigailov que manda lembranças. Diga sem falta. Ele saiu, deixando Sônia perplexa, assustada e tomada por um pressentimento incerto e penoso. Saber se ia mais tarde que na mesma noite, já pelas 12 horas Svidrigailov fizera mais uma visita muito excêntrica e inesperada. Ainda chovia sem trégua. Todo molhado, ele entrou, às 11h20, no pequenino apartamento dos pais de sua noiva, que se encontrava na terceira linha da avenida menor da Ilha Vassilievski. Bateu várias vezes a porta e produziu, a princípio, uma grande agitação, contudo Arkady Ivanovich podia ter, quando queria, maneiras assaz fascinantes, de sorte que a primeira, e bem plausível, de resto, suposição dos sensatos pais da noiva, a de que Arkady Ivanovich se teria embebedado algures até perder o juízo, ficou por si só desmentida. A compassiva e ajuizada mãe da noiva trouxe o pai paralítico numa cadeira de rodas e logo procedeu, segundo o seu hábito, a certas indagações remotas. Essa mulher nunca fazia perguntas diretas, mas sempre sorria, de início, e esfregava as mãos, a seguir, se precisava de alguma informação importante e exata, por exemplo, quando Arkady Ivanovich se dignaria a marcar o casamento, começava a perguntar, curiosíssima e quase ávida, sobre Paris e a vida palaciana dali, e só depois chegava, por ordem, à terceira linha da Ilha Vassilievski. Em outro momento, tudo isso imporia com certeza, muito respeito, mas dessa vez Arkady Ivanovich se revelou, de certa forma, impaciente em excesso e pediu para ver imediatamente a noiva embora lhe tivessem dito, bem no começo, que a noiva já tinha ido para a cama. Bem entendido, a noiva apareceu. Arkady Ivanovich comunicou logo a ela que precisava passar um tempinho fora de Petersburgo, devido a uma circunstância muito relevante, e que lhe trouxera, portanto, 15.000 rublos em prata e diversos papéis, pedindo que os aceitasse como presente, pois se dispunha, havia tempos, a oferecer-lhe tal bagatela antes do casamento. De certo suas explicações não expressavam, de modo algum, a ligação lógica da oferenda com a partida urgente nem a necessidade inadiável de vir à meia-noite, sob uma chuva torrencial, para vê-la, porém o negócio foi concluído de modo satisfatório. Até as necessárias exclamações, indagações e admirações se revelaram inesperadamente moderadas e reservadas, ainda que a gratidão fosse expressa do modo mais ardoroso e mesmo reforçada pelas lágrimas da mãe sensatíssima. Arkady Ivanovich se levantou, deu uma risada, beijou a noiva, tocou carinhosamente na face dela, confirmou que voltaria em breve e percebendo nos seus olhinhos, além da curiosidade infantil, uma pergunta muito séria e tácita, pensou um pouco, beijou-a outra vez e logo sentiu, no fundo da alma, um lamento sincero de que seu presente ficasse, de imediato guardado nos baús da mais sensata das mães. Saindo, deixou toda a família em estado de excitação descomunal. No entanto, a piedosa mãezinha não o demorou a esclarecer, num cochicho bem rápido, certas dúvidas cruciais dizendo que Arkady Ivanovich era um grande homem, cheio de negócios e conchavos, ricaço. Só Deus sabe o que ele tem lá na cabeça. Quis e foi embora, quis e entregou o dinheiro. Portanto não há com que se espantar. Por certo, é estranho que tenha vindo todo molhado, mas os ingleses, por exemplo, são mais excêntricos ainda, e toda aquela gente de alto nível não se importa com o que se fala a seu respeito nem faz cerimônias. Quem sabe se o não anda assim de propósito, para mostrar que não tem medo de ninguém. E o mais importante, não digam a ninguém uma só palavrinha sobre isso porque sabe lá Deus qual será o desfecho, e tranquem rapidinho o dinheiro nos baús, e a melhor parte disso tudo é, com certeza, que Fedócia ficou na cozinha, e, o principal, não precisam dizer nada, nada àquela safada Reslich, de jeito nenhum. E assim por diante. Os familiares ficaram cochichando até, mais ou menos, às 2 horas.
Aliás, a noiva tinha ido dormir bem mais cedo, pasmada e um pouco triste. Enquanto isso, Svidrigailov passava, à meia-noite em ponto, a ponte em direção ao lado petersburguense. A chuva cessara, mas o vento continuava silvando. Ele começou a tremer e, por um minuto, ficou mirando. A água negra do Neva pequeno com certa curiosidade singular e mesmo com certa dúvida. Achando logo que fazia muito frio perto da água, virou-se e foi. A avenida Caminhava pela infinda avenida por muito tempo, em torno de meia hora, tropeçando, às vezes, naquela calçada de tábuas imersa na escuridão, e não parava de procurar, curioso, alguma coisa na parte direita da avenida. Fora bem ali, já no fim da avenida, que ele avistara de passagem havia pouco, uma pousada, construída de madeira, mas espaçosa, cujo nome era, pelas recordações dele, algo como Adrianople. Seus cálculos se confirmaram, a pousada em questão era tão visível naquele ermo que seria impossível não a encontrar, mesmo em plena noite. Era um prédio de madeira, comprido e enegrecido, em que, não obstante a hora avançada, ainda se percebia certa animação e brilhavam diversas luzes. Svidrigailov entrou e pediu a um maltrapilho encontrado no corredor que lhe arranjasse um quarto. Lançando uma olhada a Svidrigailov, o maltrapilho se ajeitou e conduziu-o logo para um quarto distante, abafado e apertado, que ficava num canto, bem no fim do corredor, debaixo da escada. Porém não havia escolha, todos os outros quartos estavam ocupados. O maltrapilho olhava de modo interrogativo. Tens chá? Perguntou Svidrigailov. Podemos. O que tens mais? Temos carne de vitela, vodka, petiscos. Traz carne de vitela e chá. E nada mais que isso? Perguntou o maltrapilho, mesmo com certa perplexidade. Nada, nada, o maltrapilho se retirou, totalmente desapontado. Deve ser um lugarzinho daqueles. Pensou Svidrigailov, como é que não sabia? De certo eu também tenho ares de quem está voltando de um café cantante e já teve uma história pelo caminho. Contudo, é interessante quem se hospeda e pernoita aqui. Ele acendeu uma vela e examinou o quarto com mais atenção. Era um cubículo tão pequeno que Svidrigailov mal cabia nele, de uma janela só, uma cama imunda, uma simples mesa pintada e uma cadeira ocupavam quase todo o espaço. As paredes do quarto pareciam feitas de pranchas pregadas uma na outra, e o surrado papel de parede estava tão empoeirado e roto que ainda se podia adivinhar sua cor, amarela, mas já não era possível enxergar nenhum desenho. Parte da parede e do teto estava enviesada, como é de praxe nas mansardas, e a escada passava em cima desse umbral. Svidrigailov pôs a vela na mesa, sentou-se na cama e ficou refletindo. Um sussurro estranho e ininterrupto que vinha do cubículo vizinho, tornando-se, vez por outra, quase um grito, acabou atraindo a atenção dele. Esse sussurro não se interrompia desde que ele tinha entrado. Svidrigailov se pôs à escuta, uma pessoa xingava e exprobrava, quase chorando, a outra, mas se ouvia apenas uma voz. Levantando-se, ele tapou a vela com uma mão e vislumbrou logo uma frestinha iluminada na parede, aproximou-se dela e ficou espiando. No quarto vizinho, um pouco maior que o dele, havia 2 hóspedes. Um deles, em mangas de camisa, com uma cabeleira extremamente crespa e um semblante vermelho e inflamado, tomara a pose de orador, de pernas afastadas para manter o equilíbrio, e, batendo-se no peito, censurava pateticamente o outro por ser indigente e não estar no serviço público, dizia que o tirara da lama e poderia, quando quisesse, botá-lo fora, e que tão só o dedo da providência estava a par disso tudo. O amigo censurado estava sentado numa cadeira e parecia alguém que morre de vontade de espirrar, mas não consegue de jeito nenhum. De vez em quando, ele fixava no orador seu olhar ovino e turvo sendo, porém, evidente que não fazia a menor ideia do que se tratava, nem sequer ouvia as palavras dele. Uma vela estava prestes a apagar-se em cima da mesa, onde havia uma garrafa de vodka quase vazia, uns copos e cálices pão, uns pepinos e uma vasilha com restos de chá tomado. Ao examinar minuciosamente esse quadro, Svidrigailov se afastou, indiferente, da fresta e sentou-se na cama. O maltrapilho, que acabava de trazer chá e carne de vitela, não se conteve e perguntou outra vez, o senhor quer mais alguma coisa? Voltou a ouvir a resposta negativa e retirou-se em definitivo. Svidrigailov engoliu com sofreguidão um copo inteiro de chá para se esquentar, mas não conseguiu comer nem um pedaço de carne, por falta geral de apetite. De certo uma febre ia atacá-lo. Ele tirou o casaco e o colete, embrulhou-se num cobertor e deitou-se na cama. Estava aborrecido, seria melhor que estivesse, desta vez com saúde. Pensou com um sorriso. O quarto estava abafado, a vela bruxuleava, o vento silvava lá fora, um rato se remeria num canto, e todo o cômodo parecia cheirar a ratos e a courama. Deitado, ele sonhava de modo confuso, seus pensamentos se revezavam, como se sua imaginação ansiasse por agarrar-se a algum objeto especial. Talvez haja um jardim embaixo da janela. Pensou ele, as árvores é que fazem barulho. Como não gostou desse barulho das árvores à noite, com tempestade e escuridão. Que sensação asquerosa.
Ele se lembrou de ter pensado com asco no Parque Petrovski, quando passava, havia pouco, ao lado dele. Lembrou-se também da ponte asterisco 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 e do Neva pequeno, sentindo de novo o mesmo frio que o dominara lá em cima da água. Nunca em toda a minha vida gostei da água nem mesmo nos quadros. Voltou a pensar e, de repente, sorriu com outra ideia estranha. Parece que agora não deveria ligar importância nenhuma a toda aquela estética e todo aquele conforto, mas não, justamente agora fiquei exigente, igual a um bicho que procura, sem falta, por um lugar certo, em tal ocasião. Devia dar então uma volta pelo Petrovski. Achei-o, quiçá, escuro e frio, hehe. Quase precisava de sensações agradáveis. A propósito, por que não apagou a vela? Soprou-a. Os vizinhos já se deitaram. Pensou, se me enxergar a luz na frestinha. Agora é que seria bom a senhora aparecer, Marfa Petrovna, está tudo escuro, e o lugar é apropriado, e o momento é original. Mas justamente neste momento não aparecerá, de súbito, ele recordou, por algum motivo, como pouco tempo atrás, uma hora antes de realizar sua intenção relativa a Dunetka, aconselhara Raskolnikov a deixá-la sob a proteção de Razumikin. Talvez seja a verdade que disse aquilo, primeiramente, para o meu próprio prazer, como tinha adivinhado Raskolnikov. E aquele Raskolnikov é um safadão. Tem carregado muito peso nos ombros. Pode tornar-se mais safadão ainda, com o passar do tempo, quando se livrar de suas bobagens, mas agorinha quer viver, quer demais. Quanto a esse ponto, nosso povinho é vil. Pois bem, que o diabo o leve, para mim tanto faz. Ele não conseguia dormir. Pouco a pouco, a recente imagem de Dunetka começou a surgir na sua frente, e um tremor percorreu-lhe, deixou frio, o corpo. Não, é preciso acabar com isso, pensou, recobrando-se, é preciso refletir em outras coisas. É estranho e ridículo, nunca senti muito ódio por ninguém, nunca quis vingar-me para valer, e isso é mau sinal, não gostava de discutir nem me enfurecia. Também mau sinal. E quantas coisas prometi agorinha a ela, diacho. Quem sabe se ela não me mudaria de algum jeito. Ficou calado, cerrando os dentes, a imagem de Dunetka tornou a aparecer na sua frente do mesmo modo como ela estava, quando, ao atirar pela primeira vez, levara um susto enorme, abaixara o revólver e semi-morta, cravara os olhos nele, de sorte que Svidrigailov conseguiria agarrá-la 2 vezes e ela nem moveria a mão para se defender, salvo se ele a lembrasse disso. Recordou a lástima que sentia naquele momento, como se algo lhe apertasse o coração. Que o diabo carregue tudo. De novo esses pensamentos, tenho de acabar com eles, acabar. Svidrigailov estava adormecendo, os tremores febres cessavam, mas de repente algo correu, debaixo do cobertor, pelo braço e pela perna dele. Diabo, será mesmo um rato? Pensou, estremecendo. Deixei a carne em cima da mesa. Não tinha a menor vontade de tirar o agasalho, de levantar-se, de sentir frio, mas algo nojento voltou a tocar repentinamente na sua perna, ele puxou com força o cobertor e acendeu a vela. Tremendo de frio febricitante, inclinou-se para examinar a cama, mas não havia nada ali, sacudiu o cobertor, e um rato pulou, de supetão, sobre o lençol. Angustiado tentou apanhá-lo, porém o rato se arrojava, sem sair da cama, para todos os lados, zigue-zagueava por entre os seus dedos, passava-lhe pela mão e acabou por esconder-se sob o travesseiro. Svidrigailov jogou o travesseiro no chão e num instante, sentiu algo entrar debaixo da sua camisa, começando a correr pelo corpo e logo ficando atrás, nas suas costas. Um tremor nervoso fez que acordasse. O quarto estava escuro, ele continuava na cama, embrulhado como pouco antes, num cobertor, o vento uivava além da janela. Que porcaria! Pensou ele, aborrecido. Svidrigailov se soergueu na cama e ficou sentado de costas para a janela. É melhor passar a noite em claro, decidiu afinal. De resto, a janela irradiava frio e umidade, sem mudar de lugar, pegou novamente o cobertor e embrulhou-se nele. Não tinha acendido a vela. Não refletia nem queria refletir sobre nada, todavia os sonhos lhe vinham um atrás do outro, os pensamentos surgiam entrecortados e desconexos, sem começo nem fim. Parecia que ele voltava a dormitar. Fossem o frio, a escuridão, a umidade, o vento uivando além da janela e balançando as árvores que lhe suscitassem esse desejo obstinado e quimérico, ele se pôs a sonhar com as flores. Imaginou uma paisagem encantadora, um dia ensolarado e quase tórrido, um dia festivo, o dia da Trindade. Uma rica e garbosa mansão bucólica construída no estilo inglês, toda cercada de cheirosos canteiros de flores, cingida de hortas que se estendem em redor dela, o terraço de entrada envolto em trepadeiras e adornado de rosas enfileiradas, uma escada clara e fresca coberta de uma luxuosa alcatifa, com as flores raras em puts chineses de ambos os lados. Ele reparou, sobretudo, nos ramalhetes de ternos narcisos brancos, postos em vidros com água, que se inclinavam sobre suas hastes robustas e compridas, de um verde bem vivo, exalando um forte aroma.
Nem lhe apetecia afastar-se delas, mas ele subiu a escada e entrou numa sala grande e alta, e lá também havia flores por toda parte, junto das janelas, ao pé das portas abertas do terraço e no próprio terraço. Recentemente ceifada, a relva cheirosa se espalhava pelo chão, as janelas estavam abertas, o ar puro leve e fresco penetrava no quarto, os passarinhos gorjeavam lá fora, e no meio da sala, sobre as mesas recobertas de brancos véus de cetim, havia uma ataúde. Esse ataúde estava forrado de gros de Naples, alvo e revestido de várias camadas de volante branco. As guirlandas de flores enlaçavam-no de todos os lados. Toda coberta de flores, uma menina de vestido branco de tule estava deitada lá, de braços como que esculpidos de mármore, cruzados e apertados ao peito. Porém seus cabelos soltos, de um louro muito claro estavam molhados, uma coroa de rosas cingia-lhe a cabeça. Severo e já endurecido, seu perfil também parecia esculpido em mármore, mas o sorriso de seus lábios exânimes estava marcado por um pesar infinito, estranho para uma criança, e cheio de lástima dolorosa. Svidrigailov conhecia essa menina, não havia ícones nem velas acesas perto do caixão dela, nenhuma oração se ouvia ali. Essa menina se afogara, cometendo o suicídio. Tinha apenas 14 anos, mas seu coração já estava partido e acabou levado à morte pela mágoa que assombrara e apavorara sua consciência infantil, inundara sua alma angelicalmente casta de vergonha desmerecida e arrancara-lhe o último grito de desespero, não ouvido, mas abafado com violência numa noite escura e fria, no meio das trevas, de gelo úmido e vento uivante. Svidrigailov acordou, levantou-se da cama e aproximou-se da janela. Achou as apalpadelas, a tranca e abriu a janela. O vento invadiu, furioso, o cubículo, cobrindo-lhe, como uma escarcha gelada, o rosto e o peito protegido tão só pela camisa de baixo. Havia lá realmente uma espécie de jardim, lugar que também se destinava, pelo visto, às diversões. De certo os cantadores se apresentavam lá de dia, e o chá era servido ao público que ocupava as mesinhas. Agora os borrifos jorravam das árvores e moitas pela janela, e a escuridão estava tão densa que só se podia enxergar a custo, como num subterrâneo, algumas manchas escuras que designavam os objetos. Svidrigailov se inclinou para a frente e, apoiando os cotovelos no peitoril, passou uns 5 minutos fitando, sem desviar os olhos, essa treva. Um tiro de canhão se ouviu, de repente, no fundo da noite escura, seguido por outro tiro. Ah, é o sinal. A água está subindo. Pensou ele, inundará, pela manhã, os lugares mais baixos, alagará as ruas, submergirá os porões e quevas, as ratazanas desses porões virão à tona, e, todos molhados, os moradores começaram a levar, xingando no meio do aguaceiro e vento, seus cacarecos aos andares de cima. Que horas seriam agora? Tão logo ele pensou nisso, um relógio de parede fez tic-tac, algures bem perto, e, como que apressado ao extremo, deu 3 horas. Bah, mas daqui a 1 hora começará a amanhecer. Esperaria o quê? Sairei agora mesmo, irei direto a Petrovsk e escolherei lá uma grande moita, toda molhada de chuva, de modo que, se a roçar de leve com o ombro, milhões de respingos salpicarão toda a cabeça. Ele se afastou da janela, trancou-a, acendeu a vela, envergou o colete, vestiu o casaco, pôs o chapéu e foi, com a vela na mão, pelo corredor, procurando o tal maltrapilho, que estaria dormindo em algum cubículo abarrotado de velhos trastes e cultos de velas, para pagar o pernoite e sair da pousada. É a melhor ocasião possível, não dá para escolher outro momento. Ele passou muito tempo andando por todo esse corredor comprido e estreito, sem encontrar ninguém, e já queria chamar em voz alta, mas avistou repentinamente num canto escuro, entre um velho armário e a porta, um estranho objeto que parecia vivo. Inclinou-se, com a vela na mão, e viu uma criança. Era uma menina de, no máximo, 5 anos, de vestidinho molhado que nem um pano de chão, trêmula e chorosa. Em aparência, ela não tinha medo de Svidrigailov, apenas fixava nele, com obtuso espanto, seus grandes olhos negros e soluçava por vezes, como fazem as crianças que tinham chorado por muito tempo, mas já se acalmaram e mesmo se consolaram soltando, apesar disso, um ou outro soluço fortuito. O rostinho da menina estava pálido e extenuado, ela entorpecera de frio, mas... como ela veio parar aqui? Escondeu-se, talvez, e passou toda a noite em claro. Svidrigailov se pôs a indagá-la. De súbito, a menina ficou animada e começou a balbuciar algo em seu linguajar infantil, bem depressa. Tratava-se da mamãezinha, que ia bater nela e de uma xícara que ela quebrou. A menina falava sem parar, e seus relatos deixavam adivinhar, bem ou mal, que era uma filha malquista, judiada e intimidada pela mãe, uma cozinheira sempre bêbada, provavelmente a dessa mesma pousada, que a menina quebrara uma xícara da mamãezinha. E levara um susto tão grande que fugira de casa ainda à noitinha, que teria passado muito tempo escondida lá fora, no meio da chuva, e que viera, por fim, aquele canto atrás do armário, onde ficara a noite inteira chorando, tremendo de umidade, de escuridão e de medo de que fossem espancá-la por causa do ocorrido. Svidrigailov levantou a criança do chão, voltou ao seu quarto, pôs a menina na cama e começou a despi-la.
Calçado sem meias, seus sapatinhos furados estavam totalmente molhados, como se tivessem permanecido, a noite toda, num charco. Ao despir a criança, Svidrigailova colocou na cama, cobriu-a e embrulhou toda no seu cobertor. Ela adormeceu logo. Feito isso, ele ficou de novo sombrio e meditativo. Que ideia é que tive? Surgiu-lhe, de súbito, uma sensação pesada e maldosa. Que disparate! Aborrecido, pegou a vela para ir embora, achar custasse o que custasse, o maltrapilho e logo deixar a pousada. E menininha, pensou com uma maldição, abrindo a porta, mas tornou, mais uma vez, a olhar para a criança, para saber se estava dormindo e como dormia. Puxou devagarinho o cobertor. O sono da menina era profundo e sereno. Esquentara-se debaixo do cobertor, e o rubor já se espalhava pelas suas faces pálidas. Mas, coisa estranha, esse rubor se manifestava mais escarlate do que poderia ser o matiz ordinário do rosto corado de uma criança. Esse rubor é febril. Pensou Svidrigailov. Parece aquele rubor de embriaguez, como se lhe tivessem dado um copo inteiro de vinho. Os labiozinhos rubros como que ardem de febre, mas o que é isso? De chofre. Ele teve a impressão de que os compridos cílios negros da menina estivessem estremecendo e piscando, como que se erguendo aos poucos, e que um molinho agudo e malicioso se vislumbrasse embaixo deles, jogando-lhe a piscadelas impróprias de uma criança, como se ela apenas fingisse de adormecida. Sim, é isso, seus labiozinhos se abrem num sorriso, as pontinhas dos lábios tremem, como se a menina ainda tentasse conter o riso. Mas eis que ela se solta de vez, é um riso evidente, algo insolente e desafiador emana desse rosto nada infantil, é a devassidão, é o semblante de uma camélia, o descarado semblante de uma venal camélia francesa. Eis que ambos os olhos se abrem, sem sombra de dissimulação, ficham nele um olhar fogoso e impudico, chamam-no, riem. Algo infinitamente feio e ofensivo se percebe nesse riso, nesses olhos, nessa torpeza toda a manchar o rosto da menina. Como? Tem apenas 5 anos, cochichou Svidrigailov, tomado de um verdadeiro pavor. Isso, o que é isso, enfim? E eis que a menina virou para ele esse rostinho ardente, estendeu os braços. Ah, maldita! Exclamou Svidrigailov, apavorado, e levantou a mão para dar-lhe um soco, e acordou no mesmo instante. Continuava deitado na mesma cama, envolto, da mesma maneira, num cobertor, a vela não estava acesa, e o alvor matinal já luzia além da janela. Um pesadelo para a noite toda. Irritado, ele se soergueu na cama sentindo-se todo em pandarecos, até seus ossos doíam. Lá fora, não dava para enxergar nada por causa de uma neblina muito espessa. Eram quase 6 horas, tinha dormido demais. Ele se levantou e vestiu o colete e o casaco ainda úmidos. Apalpou o revólver no bolso, tirou-o e ajeitou a escova, depois se sentou, tirou do bolso o caderninho de anotações e escreveu na folha de rosto, a mais visível de todas, algumas linhas em letras grandes. Ao lê-las, ficou pensativo, debruçando-se sobre a mesa. O revólver e o caderninho estavam lá mesmo, perto do seu cotovelo. As moscas despertavam e vinham pousar em massa na porção intacta de carne que também continuava em cima da mesa. Ele fitou as moscas por muito tempo e afinal, começou a caçar uma delas com a mão direita, desocupada. Por mais esforços que fizesse, não conseguiu apanhá-la. Flagrando-se, por fim, com essa ocupação divertida, ele se recompôs estremecendo, levantou-se e resoluto, saiu do quarto. 1 minuto depois, já estava na rua. Uma espessa neblina da cor do leite envolvia a cidade. Indo pela calçada de madeira, escorregadia e suja, Svidrigailov se dirigiu ao Neva Pequeno. Sonhava acordado com a água do Neva Pequeno, que teria subido ao longo da noite, com a ilha Petrovsky, as sendas molhadas, a relva molhada, as árvores e moitas molhadas, e, finalmente, com aquela última moita, aborrecido, começou a examinar as casas para não pensar mais nisso. Na avenida não havia passantes nem carroças. As casinhas de madeira, de um amarelo vivo, pareciam tristonhas e sujas com seus contraventos fechados. O frio e a umidade, que perpassavam todo o seu corpo, davam-lhe calafrios. De vez em quando, ele via as tabuletas de lojistas e hortaliceiros, lendo minuciosamente cada uma delas. A calçada de madeira terminou. Ele se acercou de um grande prédio de alvenaria. Um cachorrinho sujo e tiritante de frio atravessou, de rabo entre as pernas, o seu caminho. Um homem de capote, mortalmente bêbado, estava prostrado de bruços no meio da calçada. Svidrigailov olhou para ele e seguiu adiante. Uma alta torre de vigia surgiu à sua esquerda. Bah, pensou ele. Eis um lugar bom, porque iria a Petrovsky. Haverá, pelo menos, uma testemunha oficial. Quase sorriu com essa nova ideia e voltou-se para a rua onde ficava o quartel dos bombeiros com aquela torre. Um homenzinho de casaco militar cinza e capacete de cobre, que o tornava parecido com Aquiles, estava ao pé do largo portão trancado, encostando o ombro nele. Com um olhar sonolento, ele mirou de soslaio Svidrigailov, que se aproximava.
No seu rosto transparecia aquela milenar tristeza rabugenta que marca, com tanta acidez e sem a mínima exceção, todas as caras da tribo judaica. Ambos os homens, Svidrigailov e Aquiles, ficaram por algum tempo olhando, calados, um para o outro. Enfim, Aquiles achou errado um homem que não estava bêbado parar. A 3 passos dele, fitando-o bem de frente sem dizer nada. O que é que o senhor quer aqui? Disse ele, ainda sem se mover nem mudar de posição. Nada, maninho. Bom dia. Respondeu Svidrigailov. Aqui não é lugar, não. Eu, maninho, parto para o país dos outros. Para o país dos outros. Para a América. Para a América, Svidrigailov tirou o revólver e engatilhou-o. Aquiles ergueu as sobrancelhas. Que piada é essa? Aqui não é lugar, não. E por que não seria lugar? Porque não é mesmo. Tanto faz, mano. O lugar é bom, se te perguntarem, responde assim mesmo, foi, diz, para a América. Ele levou o revólver à têmpora direita. Aqui não pode, não, aqui não é lugar. Agitou-se Aquiles, cujas pupilas se dilatavam cada vez mais. Svidrigailov puxou o gatilho. Aproveite e curta o vídeo e se inscreva no canal.